gente, então nós chegamos no último vídeo dessa série de resumos até agora. E até o momento foram de 3 julgados diferentes, a maior parte deles girando justamente em torno do princípio da insignificância. E vamos falar agora a respeito de um artigo, fazer um resumo de um artigo falando sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública sob a ótica da doutrina moderna e da jurisprudência recente, por Matheus de Oliveira Santana. Antes de começar, só queria relembrar vocês que os links para acesso, tanto dos julgados quanto deste artigo, vão estar na descrição. De um modo geral, o artigo vai se referir a uma análise do panorama atual da aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela nos crimes contra a administração pública por parte dos tribunais brasileiros, que é um tema justamente de uma importância muito grande e que se mantém sempre em destaque, especialmente no STF e no STJ, que foi basicamente o que nós tratamos nos julgados dos últimos 3 vídeos. Até porque, uma vez que consolidado o entendimento pela inaplicabilidade do referido princípio a tais crimes contra a administração pública, existem alguns casos isolados que demonstram um tipo de tendência em mudar essa visão dos tribunais, justamente a respeito dessa aplicação do preceito da bagatela em casos específicos, ou seja, analisando caso a caso para saber se será aceito ou não. Devido à importância dessa matéria, chegou a ser simulado pelo STJ no sentido de se vedar a aplicação desse princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. Contudo, posteriormente a isso, esse mesmo tribunal chegou a aplicar em alguns casos peculiares fatos que vai demonstrar que a ponderação tem que ser feita de caso a caso, ainda que se trate de condutas contra bens jurídicos estatais. E foi justamente por visar acabar com essa insegurança jurídica ocasionada pelas inúmeras interpretações daquilo que seria ou não uma conduta insignificante no direito penal, que o STJ resolveu sumular e também determinou vetores para a aplicação do princípio da insignificância. Vetores esse que nós já citamos anteriormente, mas vamos citar de novo, que seria a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Sendo que esses 4 requisitos, eles são cumulativos, ou seja, na ausência de qualquer um deles, não é possível aplicar o princípio da insignificância. Em relação a entendimento jurisprudencial, o STF ele aceita em casos peculiaridades a aplicação do princípio da insignificância em relação aos crimes contra a administração pública, enquanto que o STJ ele entende que não é cabível e fundamenta-se assim no princípio da moralidade administrativa que está previsto no artigo 37 caput da Constituição. E foi justamente com isso que foi aprovada a súmula 599 do STJ, que declara que o princípio da insignificância é inaplicável nos crimes contra a administração pública. Enquanto que, no STF, justamente por ele aceitar em alguns casos a aplicação desse princípio, que as decisões nele acabam entrando em conflito entre a aplicabilidade ou não desse princípio da insignificância. Então, concluindo, diante de tudo que a gente já falou até agora e também para aqueles que derem uma lida no artigo para se aprofundarem um pouco mais, a gente pode ver que o princípio da insignificância ele é essencial para um Estado democrático de direito. Então, nós vemos que, com esses vetores definidos pelo STF, juntamente da súmula 599 do STJ, ainda temos jurisprudência em sentido contrário, que acaba seguindo uma corrente de que a aplicação desse princípio da insignificância deve ser com base nas peculiaridades do caso concreto
e não pela natureza da infração, justamente em conformidade com o entendimento da maioria da doutrina, prezando assim pelo princípio da fragmentariedade da lei penal. Então, acaba sendo necessário que os legisladores eles criem critérios objetivos e muito bem definidos, justamente com o intuito de solucionar a insegurança jurídica ocasionada por essa subjetividade em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, sendo que todos esses princípios são fundamentais em uma república democrática. Sendo que o objetivo do direito penal é justamente proteger os bens jurídicos mais importantes de uma sociedade. E levando em consideração que a sanção penal não é uma finalidade desse direito, e sim um meio para se efetivar a tutela de bens jurídicos, não existe um motivo, uma razão para utilizar ele se a gente pode entregar outros ramos do direito capazes de responder com eficiência a tais condutas. Então, com isso também é importante salientar, dar uma ressaltada, que conforme as decisões recentes e os posicionamentos colacionados no artigo, tem uma tendência de que haja muitos posicionamentos favoráveis à aplicação do princípio da insignificância e aos crimes praticados contra a administração pública. E pode ser que eles venham a ser admitidos excepcionalmente de acordo com a análise do caso concreto. É só isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje a respeito desse artigo. Obrigada por assistirem até o fim.